A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 16, fala da parábola do mordomo infiel, mas eu não quero abordar tanto essa parábola, mas eu quero pensar o versículo 11, Lucas 16, versículo 11, diz a palavra do Senhor: Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Vamos orar. Senhor, estamos diante, sempre quando abrimos a Tua palavra, de desafios na nossa vida espiritual. Desafios que temos que aceitar ou nos distanciar. E aqui, essa noite, temos um grande desafio com relação à mordomia do nosso dinheiro. Então, que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Essa é uma parábola um tanto que enigmática, que tem muito contexto do judaísmo, que envolvia, conforme a recomendação da palavra do Senhor, um judeu não podia cobrar juros de outros judeus. Então eles faziam uma espécie de camuflagem nos seus acordos, nos seus empréstimos. E essa parábola tem essa conotação. Mas esse versículo, ele é muitíssimo importante. Às vezes nós lemos a palavra do Senhor e às vezes passa desapercebido. E esse é um versículo que tem produzido no meu coração muita meditação, que eu queria trazer nessa noite para os irmãos. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Como nós podemos avaliar uma igreja, se ela é espiritual ou não? Muito se fala a respeito desse diagnóstico, dessa temperatura, podemos assim dizer. Às vezes, as pessoas pensam a vibração, e isso é importante, o fervor espiritual, a emoção espiritual, isso tudo pode nos fazer bem, mas será que isso é espiritual? E muitas outras coisas nós poderíamos colocar como referência para se uma igreja é espiritual ou não. Sempre devemos olhar como modelo a igreja primitiva. Ela sempre é o protótipo de uma igreja que nós devemos almejar. Mas uma das coisas que fazem com que uma igreja é espiritual é também a sua saúde financeira, de como os irmãos e as irmãs contribuem para a casa do Senhor, como o sacrifício espiritual, material de cada um de nós, ele tem a ver com a nossa espiritualidade ou não. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Isso é muito importante para nós. Vou inicialmente falar de uma ilustração que eu li de uma criança
na escola bíblica dominical, perguntaram para ela como você poderia falar da mordomia no sentido material da igreja. E aquela criança escreveu a seguinte frase: a mordomia é como um grande navio, um navio cheio de riquezas, inúmeras riquezas. E esse navio, ele vai indo para um porto, para o outro, e vai distribuindo essas riquezas. Quem é o dono deste navio é Deus. E quem é o capitão deste navio é você, sou eu. Nós é que temos a incumbência de estarmos dirigindo este navio, que é a chamada mordomia do nosso dinheiro, das nossas finanças, daquilo que nós produzimos com o nosso trabalho. Você está sendo, com relação a essas mordomias, você está sendo dono do navio ou você está sendo um capitão? Então é sobre isso que nós queremos abordar. Em primeiro lugar, nós devemos entender que tudo é de Deus. Acabamos de cantar hinos que falam da soberania de Deus. Nós, nesse mundo, a Bíblia fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Obviamente, todos nós queremos ter um certo destaque profissional neste mundo, ter a nossa subsistência, ter o básico da nossa vida. Todos nós almejamos isso. Mas tudo isso vai ser deixado neste mundo. Tudo que nós conseguirmos, um dia nós vamos, como o livro de Jó fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para a terra. Nós não levamos nada, só levamos a gaveta do caixão e a roupa que vão nos vestir. Tudo vai ficar aqui. Essa é uma grande realidade. E tudo é de Deus. Então, Ele é dono. E a Bíblia recomenda que uma parte, 10% daquilo que nós ganhamos, deve ser dada para Deus. Agora, e nós ficamos com 9 partes daquilo que nós ganhamos. E isso, nós devemos entender que Deus, Ele é dono de tudo. Ele tem o direito a tudo. Vejamos o que o salmista fala no Salmo 24, versículo 1. O salmista tinha esse entendimento e ele coloca muito bem essa realidade ao afirmar o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, nós estamos neste mundo que é de Deus e nós fazemos parte, propriedade da parte de Deus. Podemos ver também o livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que vai falar: minha é a prata, meu é o ouro. Também podemos ler Gênesis, capítulo 14, quando Abraão entrega dízimos a Melquisedeque, isso antes da lei de Moisés. Existe uma palavra muito importante no versículo 19. E abençoou-o e disse: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo,
o possuidor dos céus e da terra. Então aqui nós devemos entender que este mundo que nós vivemos é de Deus e que nós também devemos ser propriedades de Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo, numa parábola aqui de Lucas, que tem muita característica com palavras, no capítulo 12, ele falou daquele rico insensato que disse para si mesmo: vou derribar os meus celeiros, vou fazer um investimento na minha plantação, vou construir outros celeiros maiores, para que no futuro eu possa dizer: alma, rega-te, deleita-te. É o que muitos fazem hoje, é que a grande maioria das pessoas fazem hoje. As pessoas trabalham e chegam num determinado período da vida que querem aproveitar o máximo, mas não rende graças a Deus, e muitas das vezes vêm as desgraças, as intempéries, e a morte chega, e Jesus disse para aquele homem: louco, insensato, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens recolhido, para quem será? Nós tivemos aqui cantando também que nós somos templos do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. E a Bíblia fala, lá no versículo 19, que nós não somos de nós mesmos. Nós agora, em Cristo Jesus, antes éramos escravos, mas agora nós somos propriedade do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19. Nação santa, povo adquirido, propriedade particular de Deus. Então nós devemos entender que Deus, Ele nos comprou, Ele tem o direito total, Ele tem o direito, nesse período que nós estamos passando dessa pandemia, no direito da criação. Foi Ele que soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Ele tem o direito, Ele é dono de tudo. Mas nós vemos aí as pessoas correndo de um lado para outro para poder respirar algo, o oxigênio, algo que é tão comum na atmosfera, ali nos hospitais estão faltando. Então nós vemos as limitações do ser humano, que não reconhece essa soberania de Deus, que Deus está acima de todas as coisas. Ele providenciou a nossa redenção, a nossa salvação. Ele nos remiu com o seu precioso sangue. Daí, concluindo, lógico que tudo é dele, tudo pertence a ele. E nós somos dirigidos por Ele. Veja comigo, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, essa parte de mordomia, que nós somos, Paulo trata como nós somos despenseiros dos mistérios de Deus. E aí Paulo diz: além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se acha fiel, fidelidade, serviço. Nós somos como soldados de Cristo. Cantamos muitos hinos aqui da harpa cristã,
aonde se coloca muito nos autores esta conotação de esquadrão, de fileiras de Cristo. Na nossa luta espiritual, nós somos soldados, e soldados têm que obedecer. Soldados não podem reclamar do comando, simplesmente obedece e pronto. Então é isso que Jesus, Ele pode e deve nos oferecer. Tudo pertence a Deus. E a igreja primitiva, como já disse, eles tinham esse entendimento, e nós também precisamos ter esse entendimento na nossa geração. O que acontecia lá em Atos capítulo 4, de como viviam os primeiros cristãos, de casa em casa, comiam, tinham refeições, orando no templo e trazendo os seus bens, depositando aos pés dos apóstolos, e não havia ali necessidade nenhuma no meio do povo. Por quê? Porque aqueles cristãos, eles tinham esse entendimento, e o que Deus quer fazer para nós, na nossa vida, é um espelho daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Deus oferecendo para o homem, para Adão e Eva, aqueles benefícios da criação de Deus, dos primeiros casal morar no Jardim do Éden. E eu creio que quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Deus quer fazer da nossa vida, mesmo nesse mundo tão conturbado, tão cheio de coisas que nos deixam abismados, Deus quer fazer das nossas vidas um jardim do Éden. Você crê assim? Você pode glorificar o nome do Senhor? Será que o Senhor não quer fazer algo maravilhoso, que nós seja algo diante de toda essa circunstância, nós sejamos, como diz o Salmo 37, versículo 4, ele diz assim, o salmista: agrada-te do Senhor. Em outras traduções, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Uma pessoa grata, uma pessoa alegre, uma pessoa que se agrada de servir ao Senhor, uma pessoa que entende que está passando neste mundo, e aquilo que Deus tem confiado, essas riquezas que o Jesus falou nessa parábola, essas riquezas que são injustas, nós temos que ser bons mordomos dessas riquezas. Em segundo lugar, nós temos que entender que nós somos o capitão. E o capitão é ele que vai decidir em qual porto parar. É ele que vai decidir o que fazer com essa nona parte que Deus dá. Imagina você que é autônomo, por exemplo, se você ficar doente, como vai ser os seus recursos? É difícil. Quem é autônomo sabe disso. Se eu tenho uma doença, eu tenho algum problema físico que não dê para mim produzir, como será a minha renda no final? Então, nós, como bons capitães, nós temos para administrar 9% da nossa renda. E como nós vamos administrar esses 9%? Isso tem muito a ver com as coisas de Deus também, porque tudo é de Deus. Eu não posso administrar esse 9% a meu bel prazer, a usar esses 9% de uma maneira aleatória, de uma maneira que realmente você investiu, você gastou em algo que você
chega a uma conclusão: puxa, foi bom eu ter investido nesse bem, seja um carro, seja alguma coisa que você comprou para a sua casa, mas muitas das vezes nós gastamos mal esse 9%. Muitas das vezes nós somos bombardeados pelos apelos que são feitos através da televisão, da mídia, e nós, naquele impulso, acabamos comprando. Quando nós vamos no supermercado, passamos nas fileiras, muitas das vezes pegamos coisas que depois, quando chega em casa, você vê: poxa, mas eu tinha algo na geladeira, eu tinha uma fruta que está lá na geladeira e eu gastei comprando outra fruta que veio nos meus olhos, subiu no meu apetite. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses 9% que Deus permite que nós administremos, que nós temos que entender que também temos responsabilidade, sim. Como é que eu vou gastar de crédito, que não deveria ser chamado cartão de crédito, mas deveria ser chamado cartão de dívida? E um juro altíssimo. Então são coisas que parecem de somenos para quem está ouvindo, mas são coisas que interferem e muito na vida espiritual, na nossa vida espiritual. Porque, como eu já disse no início, uma igreja que tem saúde espiritual e é uma igreja que contribui também materialmente. E eu dou graças a Deus, porque graças a Deus o Senhor, através de vocês, tem suprido os celeiros dessa igreja. Aleluia! Para quem está administrando, quem está na frente, é algo preocupante, mas graças a Deus, o Senhor tem dado o seu suprimento, porque os irmãos estão sendo espirituais com seus compromissos diante de Deus, para conservar esta casa. Como eu gosto deste lugar, aleluia! Como nós entramos aqui, nesse lugar, tudo caído, e o Senhor, você não sente feliz de estar aqui, nessa casa? Você está com ar-condicionado, não precisa estar se abanando, cadeiras, tudo isso são obras, são sacrifícios espirituais que nós devemos agradecer a Deus por aqueles irmãos que passaram antes de nós, e os irmãos presentes para conservar e para que outra geração possa decentemente, na fidelidade, estar cuidando, zelando pela casa do Senhor. Se você vê alguma coisa acesa que não tem o porquê, você vai lá e apaga. Eu entrei agora aqui para dar um estudo para um casal, o ar-condicionado estava ligado. Alguém esqueceu o ar-condicionado ligado. E o ar-condicionado ligado gera o quê? Gera despesa. E quem vai pagar a despesa? São os irmãos. Então nós devemos ter zelo pela casa do Senhor. Então esses 9% é algo que nós também temos, sim, que saber que Deus está olhando naquilo que nós gastamos. Agora, um outro ponto fala da mordomia dos 10%. Veja comigo Levítico, capítulo 27, versículo
30 e 32. São as primícias. Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Deus confia em homens mortais o que é santo e o que é sagrado. É uma responsabilidade muito grande que nós temos. Depois espera que estes o adorem, que tenham obediência, que tenham responsabilidade com o senhorio da parte do Senhor. Vejamos um outro texto que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Agora eu pergunto, quando Israel fazia os seus dízimos, ele levava para os sacerdotes, para os levitas. Depois levava no tempo de Salomão, levava no templo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus, certa ocasião, virou a mesa dos cambistas, mostrando que aqueles homens estavam fazendo negócio na casa do Senhor. O zelo pela sua casa, o mesmo zelo que nós devemos ter. E essas ofertas eram trazidas no templo, para que haja mantimento. O Novo Testamento, ele nos ensina que nós devemos trazer as nossas ofertas no templo. Mas muitas das vezes o que acontece com esses 10%? A pessoa acha que por ela mesma ela vai ser a administradora. Ela vai dar um pouquinho aqui para o fulano, um pouquinho ali para o cicrano, que está passando uma necessidade, e não traz no templo, não traz na casa do tesouro. Se ela quiser e deve fazer essa ajuda, ela deve fazer, isso o pastor Natanael ensinava muito, com os outros 9%, porque todos os 10% deve ser dado na casa do Senhor. Hoje, ouvimos muito pregadores televisivos, e aí o cidadão vai lá, olha, você contribui com esse carnê, e a pessoa então contribui com um, contribui com aquele lá do YouTube, que ela assiste. Isso é correto? Pergunto. Ela está sendo uma boa administradora? A Bíblia recomenda que devemos trazer esses 10% à casa de Deus. E quando nós trazemos à casa do Senhor, nós vamos ter os resultados nas nossas vidas, porque
Fazei prova de mim, diz Malaquias 3:10, e eu vos abrir a janela do céu. Aleluia! Então a pessoa que traz, que se esforça, a Bíblia fala que ela é abençoada. Veja um outro texto de Provérbios, capítulo 6, versículo 22. Provérbios 6, 22. Diz assim: quando caminhares... Não, esse texto não está correto. Aliás, Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Aleluia! E muitos podem argumentar: o dízimo é para a época da lei, mas o dízimo, as ofertas, são alimento, são substância, são vitalidade numa igreja, é o que mantém uma igreja de pé, são esses nossos esforços nessa mordomia que nós podemos fazer para a igreja do Senhor. Ela está com as portas abertas, sendo uma agência de salvação, indo, como graças a Deus nós temos ido lá para Quarentenário, em São Vicente, e tenho ouvido notícias que mesmo nessa pandemia, a casa do Senhor está cheia de pessoas que querem servir ao Senhor, que querem estar com o Senhor. E quando alguém falar para você que o dízimo é da lei, lembra-se que Abraão deu o dízimo, lembra-se que Jacó, quando fugia do seu irmão, ele pôde dizer, fazer uma aliança com o Senhor: de tudo darei o dízimo ao Senhor. E nós devemos trazer as primícias para Deus. Mateus, o Senhor falou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 21, o Senhor diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós, neste mundo, não devemos nos apegar tanto às coisas materiais, não é? E é tão comum isso, quando nós nos apegamos às coisas. Se é um carro, por exemplo, pode ser batido, pode vir ferrugem, e aquele bem, com o passar dos anos, ele vai vai perdendo o seu valor, e a pessoa às vezes trata um bem como esse melhor do que um familiar. Então nós não devemos nos apegar tanto a essas coisas. E para finalizar, a pergunta o desafio é: você está agindo como dono do navio ou como capitão? Como você tem agido nessa mordomia? Vamos orar. Nós também estaremos orando agora por esse caderno de oração. E se tem alguém aqui nessa noite que precisa das nossas intercessões por algum problema muito sério, fique em pé que eu quero orar pela sua vida agora. Se você também está passando por um revés financeiro, nessa área que nós falamos,
Deus vai te dar graça para você ser um bom administrador. Onde você estiver agora, fique em pé, vamos orar. Senhor, nosso eterno Pai, os desafios que o Senhor deixou registrado na sua palavra são muito profundos. Se nós não somos fiéis nessas riquezas deste mundo passageiro, como seriam nas riquezas celestiais? Ó Senhor, faz de cada servo teu um bom mordomo, um fiel administrador das suas finanças. Ajuda cada um a ter uma porta aberta, a ter saúde, a ter sabedoria, a ter inteligência, a ter domínio próprio também nos seus gastos, ó Deus, e que a tua casa sempre tenha essa subsistência em abundância. Agora te pedimos, ó Deus, por este caderno de oração, onde estão anotados nomes, pedidos que as pessoas colocam de dificuldades muito grandes que estão enfrentando. Também oramos agora pelos irmãos que aqui apresentam as suas dificuldades, as suas causas, Senhor. Ó Deus, usa de misericórdia, usa, ó Deus, de abundância para com o teu povo, usa de prosperidade para com o teu povo, usa a saúde, Senhor. Tira, Senhor, qualquer perturbação, ó Deus, desta pandemia, deste vírus, desta assombração que está tão circulada ao nosso meio, Senhor, trazendo perturbações mentais, tirando o nosso sono muitas das vezes. Ó Senhor, que o príncipe da paz esteja reinando em nosso meio, dando graça, dando poder, dando, ó Deus, todos aqueles requisitos, o fruto do Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ter sabedoria do alto para dirigir a nossa família, a nossa casa, ó Deus, os nossos negócios. Ó Senhor, muito obrigado por esse desafio que apresentamos nesta noite para a tua igreja, e que o teu povo possa ser praticantes, não somente ouvintes da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.